29 de setembro de 2008. Estamos aqui em São Paulo para uma linda e tão sonhada festa, a inauguração do Museu do Futebol. O palco escolhido, nada mais, nada menos do que um estádio que foi centro das atenções paulistanas na década de 50, na Copa do Mundo realizada no Brasil. E mais do que isso, momentos inesquecíveis de passes e golaços de grandes craques do futebol mundial, como ele, o nosso rei Pelé. E mais ainda, o palco do Museu do Futebol está aqui, no estádio que leva o nome de um dos homens que levou o futebol brasileiro a escrever a sua história no cenário do futebol mundial. O estádio Paulo Machado de Carvalho, o nosso querido Pacaembu. A festa de inauguração do Museu do Futebol está no Fala Cronista de hoje. E para falar um pouquinho dessa bonita festa da inauguração do Museu do Futebol, estamos aqui com Marcos Pérez, repórter da Globo e do Sport TV. Marcos, viagens pela América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Como é que você está vendo esse cenário novo no futebol brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, um grande abraço para vocês. Olha, é um museu de terceiro milênio, é um museu de primeiro mundo, sem dúvida nenhuma, né? Ele foi concebido assim, ele tem meios multimídia, tem diversão, ele tem informação, ele tem cultura, história. É um museu fantástico, né? Nós estamos trabalhando aqui hoje, mas eu já conheci o museu desde a sua concepção e acompanhei o finalzinho das obras. Realmente é algo fantástico, é algo para se conhecer. O preço é convidativo, são R$6 para qualquer visitante. Então eu acredito que vale a pena. Não é só para quem ama o futebol, não. É para quem é brasileiro, é para quem é estrangeiro. A história do Brasil está representada aqui. Por exemplo, nós temos aqui a representação do pentacampeonato, lá a Copa do Japão e da Coreia. Nós temos fatos ligados àquela época, ao tempo em que o Brasil conquistou o pentacampeonato. Nós temos coisas do exterior e coisas do Brasil. Realmente é fantástico. E você acredita que poderia estar em qualquer país do mundo o nosso tempo? Sem dúvida. Aliás, é uma história riquíssima, né? Uma história riquíssima e poucos museus do mundo têm uma história tão rica quanto essa representada aqui, porque o futebol brasileiro, ele é parte da cultura brasileira. O brasileiro usou o futebol para aprender a se orgulhar do Brasil. É essa história que é contada aqui. Então, sem dúvida nenhuma, para você, por exemplo, que quer trazer a sua família, tem o seu filhinho que vai ver os jogadores de hoje, por exemplo, que vai ver fatos de hoje, que vai ver os jogadores de ontem, e você vai se emocionar vendo coisas que você só ouviu no rádio, por exemplo. Então, eu posso dizer que aqui nós temos uma representação, nós temos imagens inéditas, até da derrota do Brasil em 50. E a partir daí, nós temos a história das vitórias brasileiras e o time que conquistou cada Copa do Mundo, concretizando aí o pentacampeonato. Aí, Marcos Pérez, no Fala Cronista, obrigado e parabéns. Um grande abraço para vocês, foi um prazer. E nessa bonita festa de inauguração do Museu do Futebol, repórter Marcelo Lima, queria que você falasse um pouquinho pela sua experiência, pelos anos dentro do futebol. Você acredita que hoje o Brasil está preparado para preservar um museu tão bonito e tão importante no futebol brasileiro? Olha, Beto, eu acho que sim. Boa noite primeiro. Eu acho que sim, e demorou para ter esse futebol, o país do futebol. É o Brasil, 5 vezes campeão do mundo, e nada mais justo que essa homenagem merecida, antes que tardia. Eu acho que demorou demais para se fazer um museu, para se resgatar a memória do futebol paulista brasileiro, e nada melhor do que esse evento maravilhoso. Eu acho que a Secretaria Municipal do Esporte e também as iniciativas que tomaram conseguiram fazer com que aglutinasse todos os veículos que hoje à noite se fazem presente aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, e nada mais justo que esse museu do futebol aí, inclusive com a presença mais marcante dele, o rei do futebol, Edson Nascimento. Agora eu queria que você mandasse um recado, sempre falando no microfone, para o nosso querido torcedor, né? Que mandasse um recado, a lembrança da tentativa da preservação dessa história que está na mão do povo brasileiro. Olha, eu acho que se não fosse o público, né, o torcedor do futebol em si, nada disso seria possível. Então eu peço para você, torcedor, que compareça ao estádio do Pacaembu. Infelizmente, em dias de jogos, me parece que está fechado o museu. Mas passe aqui, dê uma visitada, conheça um pouco da história do futebol brasileiro, que é muito rica e ela é muito cheia de coisas que, às vezes, o pessoal que é fora da mídia esportiva
jamais se pensou que pudesse acontecer. Então venha você, torcedor, compareça ao museu, é um grande passeio, traga a sua família e, é claro, preservando sempre a boa estada aqui no estado Paulo Machado de Carvalho. É barato e eu acho que vale a pena, é um grande passeio e nada mais justo que você ser premiado com esse grande evento. Marcelo Lima, no Fala Cronista. E na inauguração do Museu do Futebol não poderia ter no programa da CESP uma figura carinhosamente querida por todos, né? Nosso Mocegão, o Maestro Ramos. Se você falasse da tua visão, a importância real do Museu do Futebol para a preservação da história, da coisa que nós mais amamos, já que somos um país do futebol. Apaixonados pelo futebol, né, Chaves? Obrigado pelas palavras. A importância dele é fundamental para a história, né? Para que isso não se perca nunca e não vai se perder. Tal pujança, tal grandeza desse museu, e não é, na verdade, se a gente pudesse ter uma outra nomenclatura, poderia ser chamado de uma coisa mais futurista, tal, mas o museu fica legal porque busca coisas lá do nosso passado, bastante coisas que nem eu mesmo vi, muita gente não viu, então vai estar retratado aqui, vai ser legal para quem puder vir, presenciar, participar, prestigiar acima de tudo. Coisa linda, fantástica, estava faltando isso aqui para o estado de São Paulo. Agora, você no Sistema Globo de rádio, em contato direto com o torcedor, você acredita que o futebol e o torcedor se espelha muito nas coisas do dia a dia do futebol para a vida dele, né? Você acredita, tanto é que hoje nós estamos aí no cenário dos bancos norte-americanos indo à bancarrota, véspera de eleição, e o povo só fala do Museu do Futebol, se o Filipão volta para a seleção ou não. E dentro dessa visão, você acredita que pode ser um marco também do museu, a preservação da história do futebol, trazer o interesse do torcedor brasileiro para a preservação da nossa cidadania, da nossa história? Acho que essa é a definição, é um marco realmente, para preservação. Porque o torcedor, aquele que gosta de futebol, que é apaixonado pelo futebol, que vem para a arquibancada do Pacaembu principalmente, ele não está preocupado com a bolsa. Aliás, ele pouco conhece da bolsa, né? Nem sabe, né? Então, quer dizer, agora, isso aqui não, isso aqui ele sabe, isso aqui ele gosta, ele tem paixão por isso. O futebol é a paixão de todos nós brasileiros e esse é um marco realmente para a preservação. Isso não vai acabar nunca e vai ficar pro resto da vida. Aí, Maestro Ramos no Fala Cronista. E aqui nesta noite no Paulo Machado de Carvalho, os artistas da bola não estão presentes, mas a crônica esportiva trazendo o seu registro histórico na inauguração do Museu do Futebol. Repórter Luciano Luiz. Olá, bom dia, São Paulo, Pacaembu, tem o Museu do Esporte, do futebol do Brasil. Eu acho um passo importantíssimo, né? Até porque não é um museu de São Paulo, né? É um museu do Brasil e o local, acho que o mais perfeito possível, o estádio Paulo Machado de Carvalho, de tantas histórias, tive o prazer de acompanhar, de ver alguma coisa, um espetáculo muito bonito. Acho que todo mundo tem que acompanhar e é legal pra gente, como jovens jornalistas, né? Que na verdade esse museu é um grande local para que a gente consiga procurar conhecimento até de coisas que aconteceram em outrora. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem tudo para ser um espetáculo. E agora o que eu torço é para que a comunidade, né, para que todos venham, não exista nada que venha a denegrir a imagem do museu, e pelo contrário, que as pessoas venham de todo o Brasil para conhecer, porque é um lugar muito bacana, uma estrutura muito bonita. Está de parabéns toda a organização. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Luciano Luiz no Fala Cronista. Vamos lá, um grande rivelino, craque do futebol brasileiro, mundial e principalmente um marco histórico, um ícone do Pacaembu. Como é que é o coração, rivelino? A preservação do teu passado, da glória nossa através dos teus pés no Paulo Machado de Carvalho, o Museu do Futebol. Muito feliz. Realmente uma coisa maravilhosa que eu nunca esperava, né? Porque, infelizmente, o brasileiro tem a memória muito curta, né? Esquece muito fácil das coisas, né? Então o que eu acho, então você tem essa oportunidade de ver esse retorno maravilhoso que você fez, o que você se propôs fazer com a minha profissão, somente esse Pacaembu que para mim é inesquecível. Dentro de uma seleção brasileira, você tem aquela conquista de 70, mesmo jogando 74, 78, e hoje você tem essa imagem hoje, né? Uma coisa vai ficar marcada pro resto da vida. Então uma coisa que para mim, eu me sinto orgulhoso, feliz de ver uma fotografia minha rodando. Você vai várias vezes, está lá, o rivelino aparecendo. Isso aí vai ser eternamente. Então uma coisa que, graças a Deus, alguém pensou, né? Um pouco no passado, né? Não é que a gente seja saudosista, mas não é problema de saudosismo. Isso é um problema de marcar a história do futebol brasileiro, somente hoje a história do futebol. E um palco onde leva o nome de Paulo Machado de Carvalho. Tem isso também, esse lado positivo, né? Do Paulo Machado de Carvalho, uma figura importante do futebol brasileiro.
que mais você vai querer visitar no museu, Ribeirinho? Quer ver tudo, né? Quer ver tudo, rever, porque eu gosto de ver, o futebol está no meu sangue, né? Então tudo que puder ver, eu vou ver com o maior prazer, que eu já tive essa oportunidade. E realmente o museu está fantástico, está muito bonito, está de parabéns. Você acha que demorou muito para ter um museu desse? Demorou muito. Realmente você vê lá fora o que tem, né? Tem museu de cera, jogador até às vezes você é muito mais valorizado, porque eu vi a minha camisa exposta lá fora e aqui nada, meu, né? Ribeirinho, você, como já está entrando com os olhos, eu vejo lacrimejando de emoção. Queria que você falasse um pouquinho, qual o gol mais importante momento que você fala, eu quero encontrar isso no Museu do Futebol no Pacaembu? Todo gol é importante, né? Então, ainda mais se tratando de Copa do Mundo, eu tive a oportunidade de jogar, joguei 3 Copas, né? Então, em 70 eu vi já meu gol, então é gostoso você rever, né? Depois de tanto, mais de 30 anos, você rever. A parte da Copa de 70 é a mais especial. Foi a conquista, tudo que representou aquela seleção até hoje é considerada a maior seleção de todos os tempos, né? Então é realmente aquela foi uma época maravilhosa. E eu que jogou, né, de futebol aquela seleção, que encantou o mundo. Só para aproveitar a sua presença, Ribeirinho, você que já foi até dirigente do Corinthians recentemente, o que está achando desse momento do Corinthians? Praticamente de volta à primeira divisão, dá para falar que deu a volta por cima? Deus se planejou bem. Agora espero que se planejou para não subir. Realmente ele se planejou melhor que todo mundo, todos os times, tanto é a facilidade que o Corinthians estaria alcançando os pontos e já está praticamente. Com esse time que está na Série B, você acha que na Série A estaria fazendo um bom papel? O papel, mas não é o papel do Corinthians. O papel do Corinthians é não estar fudido. Então tem que trabalhar o ano que vem, classificar, trabalhar para formar um time mais forte para realmente não estar pelo título. Acho que a mudança que aconteceu no Corinthians, a começar da presidência, foi boa, está sendo boa. As pessoas que estão hoje à frente do Corinthians, pelo que você tem de informação, tudo isso ficou legal para o time? Pelo menos hoje a gente não soube falar muito, né? Acho que podia estar quieto. Apesar que o Corinthians sempre quer, quando vem, tudo acontece de bom, né? Não acontece nada de ruim lá. Mas eu acho que está certo, está no caminho certo. Eu acho que tanto é que tá, mais 2 ou 3 jogos aí já está classificado. Está bem de camisa 10? Douglas? Tá bem. Bom jogador, é difícil ver essa qualidade. Ele, o outro jogador que eu gosto muito é o Moraes também. Aproveitando o Ribeirinho, como é que você imagina o Fluminense, que estava esperando em dezembro, está em Tóquio, pode estar pensando em ir para Barueri? Hoje realmente eu dei uma entrevista e falei, pô, estou triste com o Fluminense, um time de coração também, o time que abriu a minha porta, foi a passagem maravilhosa, de repente pode cair para a segunda aí, mas é um pecado. De novo, né? Mas você não tem competência para fazer o quê? Tem que atrás das consequências. Obrigado e parabéns. Obrigado. Alex Miller, um grande nome da reportagem do rádio brasileiro e da televisão, fala um pouquinho essa tua visão desse novo momento no cenário do futebol brasileiro. Olha, eu acho que o Brasil vive um momento de transição, porque dentro de campo a gente percebe, e isso é notório, os principais atletas estão no exterior. Aí você pergunta, como fazer para conter isso? Não dá, porque não depende do futebol, depende da economia do país. Para a economia do país melhorar, acho que precisa muito ainda, pelo menos para chegar ao ponto de manter os principais atletas aqui no Brasil. Está difícil isso acontecer, a realidade é outra. Os principais jogadores aparecem e em 1 ou 2 anos vão embora. Então a gente tem que continuar apostando na base, nos garotos, e eu não sou daqueles pessimistas, não. Pelo contrário, eu sou otimista. Eu acho que nós temos que apostar na juventude. Senão, o Brasil já teria parado há muito tempo de exportar jogadores. E não é o que acontece. A gente vê a cada ano milhares de jogadores do Brasil, entre aspas, né, saindo daqui e indo para fora, para qualquer parte do mundo, para ganhar mais dinheiro. O dia que a economia do Brasil for equilibrada e conseguir fazer frente à economia de fora, aí o Brasil vai ter os principais jogadores aqui dentro. E aí a coisa vai disparar de tal maneira que não vai ter para ninguém em termos de campeonato nacional. Porque eu acho que o brasileiro é um dos melhores do mundo. Você imagina o brasileiro com todas as estrelas, seria o principal campeonato de todo o planeta. Onde tem brasileiro, tem campeonato bom no mundo inteiro. Agora, Alex, pelo menos o que comenta-se aqui, a gente vai checar a informação, é que em dias de jogos o museu vai estar fechado. Como é que analisa isso? Quer dizer, na hora da festa do futebol, que não existe futebol sem o torcedor, ele é excluído porque há um receio maior que todo mundo sabe do que falar. Eu acho lamentável. Infelizmente, nós ainda somos reféns dos vândalos, dos bandidos, dos marginais, que se vestem de torcedores de futebol por 90 minutos, mas antes e depois desses 90 minutos, se transformam em bandidos. Infelizmente, nós somos reféns e o museu pode ser que corra algum tipo de risco, de depredação, enfim. Um dia de jogo acontece qualquer problema, o árbitro erra, não dá um pênalti, a torcida se revolta e começa a querer invadir, começa a querer quebrar. Existe uma parte do museu que é exposta em relação ao estádio, então o museu fica à mercê. Ou se coloca uma segurança rígida em dias de jogos e mantém aberta a porta do museu para aqueles torcedores
bem conhecerem o museu, ou então a estratégia, a saída é essa. Eu sou contra. Eu queria que o museu estivesse aberto também nos dias dos jogos, com uma segurança contratada, aí os clubes poderiam assumir um compromisso, assinar um termo, não sei, de garantir a segurança do museu desde o dia dos jogos. Eu queria que o museu ficasse sempre aberto, só na segunda-feira que é fechado porque a folga do pessoal do museu. Vai, Alex Miller no Fala Cronista. O Fala Cronista de hoje fica por aqui, com a certeza de ter participado de um momento de um registro histórico da transformação, quem sabe, do respeito à nossa história e ao cidadão torcedor do futebol brasileiro. Até mais!